uma palavra que está no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, e o versículo de número 1 em diante, a história de um homem chamado Mefibosete. E disse Davi ainda a alguém que ficasse na casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? E então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Amém. Obrigado, queridos. Podeis tomar assento. A nossa alegria de nesta noite poder estar juntamente com os irmãos, compartilhando de uma palavra de Deus para o nosso coração. Nesta palavra nós encontramos, irmãos, a história de um rei, o rei Davi, e o rei Davi, ele teve um pacto, fez um pacto com Jonatas, filho de Saul. Este filho de Saul, Jonatas, era um amigo seu. E os dois então fizeram um pacto, um com o outro. E esse pacto, essa aliança que eles fizeram, foi muito importante, muito decisiva para esta história. E essa história, ela se transporta para as nossas vidas no dia de hoje. Ela é muito semelhante a muitas coisas que têm acontecido hoje na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas estão passando por momentos iguaizinhos a de Mefibosete. Mefibosete, queridos, este moço com 5 anos de idade, quando a sua ama soube da morte de Jonatas, da morte de Saul, ela se apressou com aquele susto, com aquela notícia terrível, e nisto ela deixou cair aquela criança de apenas 5 anos, Mefibosete. E dentro desse quadro de situação, ele se acidentou as suas pernas e ficou aleijado. Não era como os dias de hoje, que nós temos clínicas, temos médicos, operações que permite a restauração de uma pessoa aleijada. Naquela época, ficou ele crescendo naquele estado. E quando soube da notícia que seu pai era morto, seu avô era morto, para ele, olhando para a sua situação física, ele começa a adentrar, queridos, num caminho de desânimo, de tristeza, de amargura e de uma vida desconcertada. E nós entendemos, queridos, que nisto ele foi para uma terra distante, chamada Lodebar. Lodebar, esta cidade, queridos, era uma cidade sem pasto, como diz a tradução hebraica, sem pasto, sem alimentação, e era uma terra que era um lugar de refúgio para os doentes, para os leprosos e para os desterrados da terra. Alguns ousam dizer que era um lugar de lixo. O certo é que perto do Jordão, ao sul de Jerusalém, em direção ao Jordão, 16 quilômetros, ficava então esta terra esquecida,
Lodebar. E a tradição nos diz também que os reis, quando assumiam o reinado, quando morria um rei, outro rei iria então assumir o reinado. Este rei então matava todas as pessoas. Todos eram exterminados para não ficar ninguém da linhagem. Era uma situação com que muitas pessoas chegaram para ele dizendo: olha, nós vamos ter que te acompanhar, te levar fugido. Não resta para ti mais nada a não ser um desterrado, esquecido sobre a terra. E assim foi ele para aquela região de Lodebar. Quantos momentos na nossa vida nós temos estes momentos, irmãos, que nós nos sentimos traumatizados por circunstâncias, por situações que vêm ao nosso encontro, por situações que vêm quebrar com todos os nossos sonhos, todo o sentimento do nosso coração e destruir a nossa vida. E ali foi um filho de um rei, de Jonatas, para Lodebar. Quem sabe no seu momento em que ele crescia naquela cidade, ele pensava consigo: que adianta ser de uma linhagem de rei? Que adianta ter promessas sobre a vida, e eu estou aqui numa vida deplorável, uma vida esquecida, uma vida, não é, incapaz. Imaginem ele pensando consigo, olhando para o seu estado físico, para o quadro em que ele se encontrava, e o que pensava, o que ele vinha a pensar sobre todas as coisas na vida. Irmãos, queridos que estão aqui nesta noite, talvez você tenha passado por circunstâncias na tua casa, na tua família, no teu emprego, na tua vida financeira, na tua história, e talvez você pare em muitos momentos perguntando-te para Deus: mas Senhor, aonde estão as tuas promessas? Aonde está, Senhor, aquilo que tu me falaste, que tu me prometeste? E eu agora estou aqui esquecido, numa terra dos esquecidos, numa terra dos escondidos, numa terra dos desprezados. É um momento que nós nos sentimos, em determinados momentos, quando a frustração ela entra na nossa vida, no nosso coração, e perdemos a esperança, perdemos a alegria, o sentimento de lutar novamente por aquilo que é o nosso ideal, que nós desejamos, que nós ouvimos de Deus, que Deus nos alcançou. E então este homem chamado Mefibosete, antes chamado Isbosete, depois Mefibosete. Isbosete porque na realidade a palavra, a sua tradução, ela quer dizer para nós, não é, uma pessoa desagraciada, uma pessoa que recebeu sobre a sua vida uma desgraça. E Mefibosete, aquele em qual vai se cumprir a promessa de Deus. Veja só, queridos, esta situação de Mefibosete numa terra distante, e agora lá no seu palácio, um rei chamado Davi. Davi chama os seus súditos, Davi chama os seus servos, e ele, parado dentro do seu reinado, ele começa a pensar, ele começa a meditar, ele começa a se lembrar. Ele começa a se lembrar da aliança que ele fez com Jonatas. Ele começa a se lembrar do seu amigo Jonatas, aquele que estava sempre juntamente com ele, aquele que livrou muitas vezes a ele das garras do próprio pai, Saul.
Quantos momentos de alegria passaram os dois, de amizade, de relacionamento, porque são coisas importantes a amizade. Nós temos amigos verdadeiros, porque o amigo verdadeiro não é aquele, irmãos, que está sempre com nós. O amigo verdadeiro não é aquele que está só nos momentos bons. Amigo verdadeiro também não é só aquele que está nos momentos ruins. Mas amigo verdadeiro é aquele que aparece nos momentos determinados por Deus para servir de bênção para a nossa vida, para dar um conselho para nós, para lembrar a nós de alguma coisa, de chamar de repente até a nossa atenção, mas com amor, com carinho, com jeito de falar. E eu penso que Jonatas era isto para Davi, uma pessoa de confiança, uma pessoa leal ao seu lado, porque a lealdade, irmãos, ela se constrói pela lealdade. Se nós formos leais a uma pessoa, ela vai se tornar leal a nós também. Nós temos que construir a lealdade, e a lealdade ela parte de nós mesmos. E desde o princípio que Jonatas conheceu Davi, ele viu em Davi a presença de Deus, o Espírito de Deus, viu a presença do Senhor na sua vida, e ele se tornou leal a Davi. Interessante a história de Davi e Jonatas. Então Davi agora, queridos, no seu palácio, o rei no seu palácio. E quando eu paro para pensar nesta palavra, eu fico pensando que naquele momento Davi representava Deus. Amém. Davi, ele representava para a minha história, para a sua história, a presença de Deus. E é aquele momento que Deus, irmãos, ele se levanta para julgar a minha causa e a tua causa. Glória a Deus. É aquele momento que Deus, ele se levanta para advogar algumas coisas que foram feitas no altar. Aqueles momentos que nós nos colocamos em oração, que nós buscamos a Deus, que nós nos depositamos diante de Deus e pedimos para Deus determinadas coisas e consertamos com Ele, temos aquela aliança com Ele, aquela proximidade com Ele, aquele caminho de fidelidade com Deus, e Deus lembra disso. E esta noite é uma noite que Deus lembrou de você. Deus está lembrando de você neste momento. O Senhor está olhando para a sua vida. E eu vejo, queridos, que como Davi se levantou do seu trono e caminhava pensando, aleluia, na aliança com Mefibosete, o Senhor está de pé, caminhando à volta do seu trono, lembrando-se da aliança que você fez com Ele. Glória a Deus. Há coisas, queridos, na nossa vida, na nossa história, que ela é particular com Deus, ela é próxima com Deus. Só Deus sabe o nosso coração, só Deus sabe o teu coração neste momento, e aquilo que você está passando nesta hora. Querido, você não está sozinho em Lodebar. Você não está esquecido em Lodebar. Você não está esquecido nesta terra esquecida. Deus está de pé nesta hora, caminhando, andando e lembrando-se da aliança que Ele fez contigo. Glória a Deus. Daquilo que Ele falou pelos seus profetas, pela sua palavra, pelos sonhos, pelas revelações que Ele falou com a sua vida, aquilo que Ele falou dentro da sua alma. E Ele lembrava, Davi lembrava de Jonatas. Querido, Jonatas significa aquelas pessoas importantes para nós, aquelas pessoas, queridos, que já não estão mais entre nós,
mas foram importantes na nossa vida. Porque assim é, na minha história e na sua história. Pessoas que foram importantes para nós, mas hoje não estão mais com nós. Parece que em muitos momentos nós nos sentimos sozinhos, porque essas pessoas não estão mais na nossa vida, não estão mais na nossa trajetória. E naquele instante, Davi, ele lembrou-se: eu fiz um pacto com Jonatas. E naquele instante chamou seus servos e começou a conversar com eles a respeito deste assunto. E a pergunta foi, queridos, ele disse: Davi, ainda alguém que ficasse na casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Ele perguntando para os seus servos. Esta pergunta, queridos, ela soou ao coração dos seus servos. E então, havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram. Provavelmente um daqueles servos disse: Senhor, olha, rei, tem um servo de Saul chamado Ziba, e parece que ele sabe um filho de Jonatas. Manda chamar ele então, que ele venha aqui, que eu quero falar com ele, quero conversar com ele. E ele disse que havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E ele veio. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? E Ziba parado, olhando para ele, pensando. Ziba sabia de Mefibosete, mas ele parou e ficou pensando naquele homem aleijado lá na terra esquecida. Irmão, eu quero dizer para você nesta noite que nós paramos muitas vezes, paramos de servir a Deus melhor, paramos de fazer coisas melhores para Deus, porque nós nos sentimos desta forma, numa terra esquecida, num lugar de desprezados, e ainda para ajudar as coisas, temos amigos que quando falam no meu nome, no teu nome, ainda falam que nem Ziba falou para o rei. É bem assim. Parece que nunca vamos ser lembrados. José ainda ficou 2 anos no cárcere porque o copeiro esqueceu. Mas Ziba estava diante do rei naquele momento, e eu quero te dizer que está diante do Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores esta noite. Amém. A palavra é a pergunta da tua causa e da minha causa diante do Senhor dos Senhores. E Davi, olhando para Ziba, Ziba se constrangeu. Ziba se constrangeu e teve que abrir a boca. Aqueles queridos que não querem que você seja abençoado, eles estão sendo constrangidos pela ação de Deus neste momento. Glória a Deus. Estão sendo constrangidos por aquilo que Deus está fazendo nesta hora para com a sua vida. E diz o texto: e disse o rei: não há ainda algum na casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus. Então disse Ziba ao rei, teve que abrir a boca: ainda um filho de Jonatas. Mas acontece o seguinte, rei: tem um filho, mas ele é aleijado, ele é defeituoso, ele é problemático, ele não presta, ele está numa terra do nunca, ele está numa terra esquecida, uma terra de leprosos, de doentes, de miseráveis. Ele
não presta também. É o que muitos dizem, queridos. Só que o rei fica olhando para Ziba. O rei está olhando para os teus acusadores. O rei está olhando nesta hora para aqueles que querem o teu mal, que tem uma imagem negativa da sua vida, que tem uma imagem negativa do teu futuro e das tuas promessas. Só que por trás do olhar do rei havia um pacto. Aleluia. Existia um pacto. Havia um rei justo que estava ali agora olhando para Ziba. O nosso rei justo está olhando com os seus olhos, não com os olhos dos aqueles que nos acusam, que te acusam e que te colocam nesse estado. Aleijado de ambos os pés, não presta. E diz-lhe o rei, aonde ele está? Essa expressão, queridos, me leva a entender que o rei diz para ele, não interessa. O rei está dizendo, não interessa. Eu vou lavar ele no meu sangue, eu vou purificar ele no meu sangue, eu vou cumprir o pacto que eu fiz com ele. Não vai ficar assim. Era o Senhor entrando em ação naquela hora. É quando, queridos, nós estamos no fim das nossas forças, quando nós chegamos no último momento, que já acaba as forças dos homens, vem a força de Deus. Glória a Deus. Vem a mão do Senhor, vem a lembrança do nosso rei. Só ele, justo e fiel. Aonde ele está? O rei queria saber. E Ziba então contou para ele: olha, ele estava na casa de Maquir, filho de Amiel. Maquir quer dizer um vendedor vendido. Era um vendedor que tinha falido. Abrigou com pena, abrigou a Mefibosete. E o rei então faz uma comitiva e vamos buscá-lo. E de repente, queridos, aquela distância, chegam então as pessoas do rei até aquela casa. E quando aquela comitiva chega na porta da casa de Maquir, diz-nos, meus irmãos, que Maquir se assustou e correu até Mefibosete e disse para ele: você está perdido, Mefibosete. É uma comitiva do rei, provavelmente vão te matar, porque vão terminar, não é com o resto da viagem de Saul. Mais um susto que vem ao coração de Mefibosete, irmão. Sabe, queridos, aqueles momentos que nós já estamos lutando, já estamos com problemas, já estamos com dificuldade, e já chega mais um filho de Satanás para nos trazer notícias ruins, palavras ruins. Aqueles momentos que a gente quase morre do coração. É o momento que Mefibosete passou. Mas de repente bate na porta e aquela comitiva disse: aqui está, que está morando Mefibosete, o filho de Jonatas. O teu nome está sendo lembrado nessa hora do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Há uma comitiva na tua porta esta noite. Glória a Deus, aleluia. Bendito Que veio para te levar até a presença do Rei. Glória a Deus. Tem alguém aqui muito importante para Deus aqui essa noite. Glória a Deus. Alguém muito importante para Deus. Glória a Deus. Alguém que o Senhor está chamando para ir até o palácio. O Senhor quer te dizer esta noite que a tua promessa, ela está pautada nesta noite.
tua vida. Glória a Deus. O Senhor não esqueceu de ti, não. Você que pensa que você foi esquecido. Aleluia. Eles disseram: vem com nós, Mefibosete. Vem com nós, o homem esquecido, aleijado, que não presta. Aqui falou mal de ti, mas não interessa, o rei mandou te chamar. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus desde ontem à noite. Aleluia. Eu sinto uma presença tão linda de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você possa ser abençoado, entendendo esta mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração. Amém. Sai de lá, queridos. Mefibosete assustado. Mas o que o rei vai fazer comigo? O rei mandou te chamar. Só obedece. É para você ir lá no palácio. O palácio significa, queridos, a casa de Deus. Glória a Deus. O palácio significa, queridos, nós estarmos na presença do rei. Glória a Deus. Estarmos na comunhão. Glória a Deus. Estarmos livres do pecado. Estamos livres de determinadas coisas que querem nos impedir de servir a Deus. Amém. E para a presença do rei. Isto requeria dele, queridos, uma reação. E ele foi, queridos, com aquela comitiva, viajou comendo. Eles faziam em torno de 30 quilômetros, eram 16 quilômetros, então cerca de um meio-dia, um pouco mais. Chegam no palácio, a comitiva se apresenta. Ó rei, chegaram de Lodebar. E o rei pergunta: trouxeram Mefibosete? Sim, rei, trouxemos. Mande ela entrar. E quando vem, queridos, abrem-se as portas, e aqueles homens servos de Mefibosete, de Ziba, na casa de Saul, trazendo então agora Mefibosete no seu colo, porque ele era aleijado, e colocaram-lhe no chão. Um homem, queridos, que pensou na sua história que ele estava esquecido. Um homem que não tinha capacidade de fazer nada, propriamente quase nada, por ser aleijado. Agora, na presença do rei. E diz-nos, queridos, a palavra que quando ele chega, então, o rei, então, ele fala com ele, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o seu rosto por terra. Já estava, queridos, no chão, e ainda se prostrou sobre o chão. Imaginem, queridos, o estado que muitas vezes nós ficamos, a maneira que nós ficamos, a maneira que nós nos sentimos. Mefibosete estava na presença do rei. Glória a Deus. Esta noite, você está na presença do rei. Glória a Deus. Nesta noite o Senhor está olhando para você. Amém. Davi estava olhando para Mefibosete. Eu acredito, queridos, que pela história de Davi, pelo coração de Davi, pela maneira com que Davi agia, Davi encheu os olhos de lágrimas. Davi olhava para Mefibosete e via nele o seu pai, a amizade com o seu pai, o carinho com o seu pai, a aliança com o seu pai. É isso que o Senhor está olhando para você essa noite. Ele não está olhando para os teus pecados, Ele não está olhando para as tuas falhas, Ele não está olhando para as coisas que aconteceram na sua história. Ele está olhando para o pacto. Para o pacto. E este pacto que valia mais naquele momento para a vida de Davi. Mefibosete não sabia, ele não entendia isto. Eram os momentos que eu e você não entendemos
os planos de Deus, o andar de Deus, o caminhar de Deus, o sentir de Deus, o falar de Deus. E nos sentimos miseráveis, inertes e nos prostramos. Mas naquele momento, queridos, diz-nos a palavra do Senhor: prostrou-se com seu rosto em terra e se inclinou e disse Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E ele se levantou para olhar para Davi. E disse Davi: não temas. Eu penso, queridos, que naquele momento Davi mandou ele: não temas. Olha para mim, Mefibosete, não temas. Esta palavra, queridos, veio ao meu coração para te dizer nesta noite: não temas. Não tenha temor na sua vida, porque o Senhor está olhando para ti, está olhando para a sua história, para a sua vida, para a sua caminhada. Ele está olhando para o teu coração. Davi estava dizendo para Mefibosete: Mefibosete, é o seguinte, Mefibosete, não temas. Por quê? E ele disse: eis aqui teu servo, disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas. E aí ele começou a dizer para ele: é o seguinte, Mefibosete, eu fiz um pacto com teu pai. Glória a Deus. Eu disse para ele que eu ia cuidar da sua família, e só sobrou você. Só sobrou você. Quero te dizer que só sobrou você. Só você sobrou. Só você sobrou, querido irmão. Que o Senhor então agora tem mantido como seu pacto. E ele então, olhando para Davi, meio assustado, meio perplexo, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Sabe, Mefibosete, agora, de agora em diante, você vai comer na minha mesa. Você vai estar comendo na minha mesa. Você vai comer pão na minha mesa todos os dias da tua vida. Sabe, queridos, quando esta palavra veio ao meu coração para compartilhar com você, eu comecei a pensar sobre as promessas, no entendimento de Deus e no amor que Deus tem para com a sua vida. Ele quer que você fique participando da sua mesa, comendo na sua mesa. Agora vocês imaginam, queridos, agora Mefibosete vindo lá daquela terra miserável de Lodebar para vir assentar na mesa do reino, junto com os irmãos, os filhos de Davi. E os filhos de Davi sentados na mesa junto com o rei, olhando para aquele aleijado. Parece uma coisa contraditória. Parece uma coisa que ele diz que está tudo errado. Pois é, queridos, está tudo errado mesmo. Glória a Deus. Deus, ele faz isso porque ele ama a mim, ama você. E se ele quer botar um aleijado na mesa para comer pão, ele vai colocar e ninguém vai impedir. Que coisa séria, queridos. Diante de todo o reino, aqueles murmúrios, aqueles falatórios, aquelas palavras, aquelas pessoas questionando, eu acho que o rei ficou maluco, ficou doido. Botou um aleijado, filho de Jonatas, na mesa para comer pão. É contraditório. Só que havia um pacto por trás. Meu querido e amado irmão, minha querida irmã, este pacto é que vai fazer a diferença. Bendito é teu nome. E eu, quando penso em pacto, eu me lembro da vida de pais de oração, de mães de oração. Eu começo a pensar, queridos, na família de pessoas que oraram muitos anos pelos seus filhos, pelas suas filhas, que oraram muito pela sua família,
e que muitos momentos choraram diante do altar. E você acha que isso está esquecido? Não, isso está diante de Deus. Ore pelos teus filhos, ame a sua família, se sacrifique por ela, pague um preço por ela, respeite o teu pai, respeite a tua mãe, ore por ele, ore por ela, faça a tua parte, Deus vai fazer a dele, porque estes pactos são importantes, queridos, de uma aliança com Deus, para servir a Deus, e não vão ser esquecidos. Glória a Deus. E então, queridos, disse Davi: usarei de beneficência contigo, por amor de Jonatas teu pai. E tem mais uma coisa, Mefibosete. Tu está preocupado que tu vai comer pão na minha mesa, mas não é só isso não. Eu tenho mais uma coisa para te dizer. O Senhor tem mais uma coisa para te dizer nesta noite, neste momento para a sua vida. Glória a Deus. Ele chamou Mefibosete e disse: não é só pão que tu vai comer na minha mesa, não é só alimento que tu vai ter na minha mesa, mas eu vou restituir tudo que era do teu pai, eu vou te dar de volta para você. Glória a Deus. Essa noite é uma noite que o Senhor está anotando, queridos, a tua restituição, daquilo que você renunciou por causa do amor da cruz. Você está sendo restituído. Os céus estão dizendo: neste momento haverá restituição. Glória a Deus. Agora vocês imaginem Mefibosete pensando naquele momento e dizendo: mas eu sou um nada. Ele se sentindo um miserável, um cão. Ele se sentindo, queridos, um ninguém. Ele estava mais assustado ainda, porque o rei estava fazendo aquilo com ele. Todas as terras do teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Tudo vai ser restituído para você. Nós pensamos muitas vezes que não haverá restituição, mas vai haver restituição. Glória a Deus. Deus, nesta noite, Ele falou forte no meu coração. Amém. Ele disse: eu vou restituir para ti aquilo que você renunciou por causa da minha obra. Glória a Deus. E diga para os meus filhos que estão lá em Lodebar, que eu vou trazer eles lá de Lodebar, vou colocar na minha mesa, e vou restituir sobre as suas vidas aquilo que eles perderam. Glória a Deus. Deus, nesta noite, Ele está restituindo sobre a sua vida. Está te dando de volta. Oh, Jesus. Pegue esta tua promessa nas tuas mãos, agarre ela, Em nome de Jesus. segure ela, Meu Deus. porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele sempre será fiel. Então Ele se inclinou. Ele disse que é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu. Nós nos sentimos muitas vezes inúteis. Parece que a terra de Lodebar nos traumatizou tanto. Parece que a terra de Lodebar nos deixou, queridos, com um pensamento só. Mas esta noite o Senhor, Ele vai começar a dar um sonho novo para você. Um sonho interminável na sua vida, que você vai ficar pensando: mas eu no palácio do rei, comendo na mesa do rei, toda a minha casa, a minha família restituída. Não, isso parece que não é verdade. Mas Deus está te dando isso nas tuas mãos esta noite. Ouça a voz deste profeta de Deus que está falando contigo. Glória a Jesus. Esta é a noite da restituição. Amém, Jesus. É a noite de sair de Lodebar e entrar dentro do palácio.
Escute a sua voz. Então chamou Davi a Ziba, o moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Mas tu vai cuidar de tudo isso, Ziba, porque ele vai ficar comendo pão na minha mesa, e tu vai cuidar de tudo, porque eu vou restituir tudo que era de Saul, vou restituir tudo agora para Mefibosete. E tu vai cuidar disso. E ele vai ficar comendo pão na minha mesa. Eu vou ficar olhando para ele como eu olho para o meu amigo, para me lembrar de Jonatas. Deus é assim. Ele está lembrando das coisas boas que você tem feito. Ele está lembrando das coisas especiais que você fez para Ele. Coisas que conquistaram o coração de Deus. Pelo teu louvor, pela tua mensagem, pelo teu ato, pelos teus gestos, pelas tuas obras, pela tua prática, pelo teu sentimento. Ele tem olhado para você. Continue fazendo coisas boas. Continue construindo com coisas boas. Continue semeando coisas boas. Dê o seu melhor. Continue dando o seu melhor. Mesmo que você se sinta muitas vezes atacado por essa febre de Lodebar, por essa terra dos esquecidos. E diz o texto, para aqui eu encerrar. Aleluia. Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse a Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda, ao seu servo assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E parece que ainda tinha terminado Mefibosete assustado, pensando: aleluia. Para não bastar, o rei chama toda a sua família. E daqui para diante, a partir de hoje, esse aleijado aqui vai sentar na nossa mesa. Só que a partir de hoje, ele vai ser um filho do rei. Ele não vai ser mais um filho de Saul, vai ser um filho do rei. Ele vai ser filho. O Senhor está adotando você essa noite como filho e colocando na sua mesa. E se tiver alguém, queridos, que discordar disso, vai ter que conversar com o rei. Glória a Deus. Que coisa linda, queridos. Se Mefibosete já estava derramando as suas lágrimas, apavorado, assustado com o que estava acontecendo, ficou mais assustado ainda. Você é filho do rei. Sabe o que significava isso, irmão? Que lá nos seus pensamentos, lá em Lodebar, ele tinha aquela rejeição, aquelas coisas que todas que aconteceram sobre a sua história, e ele se sentia um desgraçado, um rejeitado, um esquecido. Mas naquele momento, o rei chama a família, chama os seus súditos: de agora em diante vocês tratem ele como meu filho. Glória a Deus. Deus está te colocando na mesa esta noite para te chamar de filho. A partir de hoje você vai ser filho dele, filha dele. Vamos nos colocar de pé. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Eu quero convidá-lo para passar aqui na frente. Eu queria que o irmão Tadeu cantasse aquele hino do soldado querido. Esse vai ser o convite à sua vida nesta noite. Esse vai ser o convite para a sua vida. Glória a Deus. Deus está te chamando. Você entendeu? O rei está te chamando para você sentar na mesa do rei.
Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos estar orando, ministrando, enquanto eles estão cantando, nós vamos estar ministrando. Pai eterno, sob o poder do teu grande nome, nos as mãos do teu filho neste momento, Senhor, com este óleo que se derrama sobre as suas mãos, assim derrama, Senhor, nesta hora, Senhor, a cura, o restabelecimento, Senhor, o retorno dos teus filhos para Jerusalém, para a casa do rei, Senhor, e coloca as suas mãos agora sobre a vida dele, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida, Senhor, daqueles que têm sido abençoados pelo seu ministério. Pois o teu filho agora, Senhor, orando, nós ministramos em nome de Jesus, Pai, para a glória do teu nome. Senhor, nesse momento, Senhor, colocamos diante de ti, Senhor, necessidade da tua filha, Senhor, diante de Deus. Em nome de Jesus.
Aleluia.